Olá, esse é o Conversa sobre Educação. No programa de hoje, nós vamos conversar com ele, que é uma referência que ao longo das gerações foi o que deu sustentação para muitas discussões do mundo acadêmico, da academia. Com muito prazer a gente recebe ele, o mestre Vasco Moreto. Obrigado pela presença, professor. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Professor, eu tive a oportunidade de tê-lo, né, na minha graduação por meio das referências que lá eram disponibilizadas. Então, dali até aqui já se passaram alguns anos, né, da minha formação até agora, e a gente vê que as universidades estão em busca aí de um caminho. Na verdade, sempre estivemos, né? Como é que o professor olha para o cenário de hoje? Nós continuamos perdidos no meio das tendências que ao longo do tempo aprendemos, ou será que encontramos um caminho já? Bom, pela minha experiência, nesses meus 59 anos de magistério, já passei por vários modelos. E me parece, uma tristeza minha, que o modelo não tem se modificado muito. Fala-se muito na mudança de modelo, pratica-se pouco. Hoje ainda eu tenho visto professores em todos os níveis, que o aluno está lá, o professor está aqui, esse que sabe, aquele que não sabe, e eu tenho que transmitir para ele. Mas o mundo é hoje, é outro o mundo de hoje, não é não? Antigamente, a missão era essa, transmitir. Hoje, é ser o catalisador de um processo de aprendizagem. É diferente. O foco não é mais o ensinar, o foco é o aprender. Professor, nós criamos rótulos, bandeiras, não sei como chamar isso, mas eu sei que num determinado momento a gente dizia, eu sou construtivista, eu sou Piaget, e depois quando saiu da moda, ou quando não se alcançou o que queria, nós viramos interacionista, e a gente leu Vygotsky, né? E hoje o assunto da pauta, nem vou dizer da moda, para não diminuí-lo, né? Mas o assunto da pauta são as habilidades e as competências, né? Isso colocado num universo da formação superior, onde parece-me que o mundo do trabalho está exigindo a formação de fazedores, né? De habilidosos, né? Como é que a instituição resolve isso, né? Como é que ela apresenta essa proposta para os alunos hoje? Esse é um ponto sério. E eu escrevi um livro sobre isso, né? Sobre o planejamento dentro da linha das competências. O problema é que interpretaram errado o que é competência. Pergunta para um professor o que é competência. E pior, o MEC orientou dizendo assim, faça o seu planejamento e liste as competências que o cara tem que alcançar. Ele formalizou isso. Ele formalizou. Isso. E para cada curso de engenharia, quais são as competências que tem? Curso de direito, quais são? Ora, isso não é competência. Isso é a situação complexa para a qual você quer que o cara alcance competência. Então, isso não é a competência. Bom, então, tem que... Esse é o contexto no qual ele aplica a competência. Agora, então, tem que conceituar o que é competência. Conceituado, diz assim, o que é competência? Capacidade de você organizar a situação para resolver situações complexas, ter recursos. Então, vamos ver que recursos são esses. Eu criei um modelo também dentro dessa conversa toda. O que é um cara competente? Antigamente faz bem aquilo que ele faz. Cumpridor de algumas normas. Tal. Agora, não é esse o conceito atual de competência. Eu tenho feito nesses últimos 15 anos, falado só praticamente para o desenvolvimento de competência. Tanto é que o tema que eu coloco é a construção interativa do conhecimento em busca do desenvolvimento de competência. Esse é o tópico que eu trabalho. Então, nós vamos falar ainda um pouquinho sobre isso hoje. E é muito importante, né, para a pessoa entender um modelo, se não sabe o que vai acontecer, como queimaram Piaget, queimaram Vygotsky, queimaram o construtivismo, porque não estudaram nenhum dos três. Porque ninguém entendeu, buscava-se uma coisa, né, dentro de um rótulo, né, professor, que uma geração toda não entendeu. Pois e de repente a gente parou tudo e disse, peraí, isso não está certo, nós temos uma novidade. Né?
E eu fico nessa angústia, né, por estar hoje na academia e ver que a instituição superior, principalmente no Brasil, ela adotou quase como uma obrigação, né, o discurso das habilidades e das competências. E eu sei que o professor conhece como ninguém as instituições desse país, já esteve em quase todas, né, já participou dos melhores debates, né, desse país. Professor, será que falta um pouco de fundamento nessas discussões? Será que isso está focado em cima de alguns alicerces ou isso ainda está solto? Está solto porque ninguém estudou com profundidade. Há poucos dias, na propaganda política que teve nessas últimas eleições, uma professora falou assim: o construtivismo acabou com o Brasil. Mas me doeu até o fundo da alma, porque eu fiz 5 anos de Canadá em cima da teoria construtivista como visão epistemológica. E no Brasil trouxeram como se fosse metodológica. Construtivismo não tem metodologia, construtivismo é uma linha de pensamento, formar o sujeito pensador. Isso ele é um construtor do seu conhecimento. Então, não estudaram, aplicaram, queimaram, evidentemente, como estão queimando a teoria agora das competências. E mais, falaram, como você mesmo repetiu há pouco, habilidades e competências. Esse E foi o grande erro. Não é habilidades e competência, é o desenvolvimento para a competência. E um dos pilares, dos 5 pilares, é a habilidade. Então misturou habilidade com competência. Sim, sim. Inclusive elas viraram listas, né? Nos projetos, listaram, né, as competências. Competência não se lista. Não tem como listar competência. Então, professor, nós sabemos, e o professor sabe, que nossa instituição tem os problemas que todas as instituições têm, né, em relação à formação de professores. Uma preocupação nossa, e que vem há muito tempo sendo objeto de discussão, é justamente a ideia de que algumas receitas funcionam, né, de que o professor recebe um roteiro de como trabalhar e de como fazer, e que ele vai dar conta de ministrar uma aula. Alguns conceitos que a gente discute aqui, né? Um deles é muito simples, né? Que o professor ensina, e a gente diz, o professor propõe situações de aprendizagem, na verdade. Ele oferece uma condição para estudar. Agora, eu tenho visto até em outras, ao longo do tempo, a gente já viu algumas vezes o professor falar: é preciso estudar filosofia, é preciso entender as relações sociológicas do ser humano com a vida que ele tem. Nós não chegamos nesse patamar. Os professores do ensino superior, que na grande parte não são formados, né, professores, a gente não tem ainda condições de fazer ele entender que é preciso estudar muito mais do que métodos e técnicas de ensino, né, professor? E as universidades vivem nesse dilema, né? Como é que o professor vê o vácuo que causa na vida de um professor o fato dele não entender as questões sociológicas, psicológicas e filosóficas da profissão? Existe uma teoria atual, de novo uma teoria, né, de um senhor cubano que chama Fernando Gonçalves Rey, que faleceu faz dois meses, interpretador do Vygotsky. Ele introduziu, ele desenvolveu com muita firmeza a teoria da subjetividade, ou seja, cada um constrói seu conhecimento diferente do outro. E a escola atual faz o quê? Bota todo mundo no mesmo rolo. Está lá o professor, dá a mesma aula, faz a mesma pergunta, cobra a mesma resposta, pergunta na prova a mesma, quer a mesma resposta. Mas isso é dar uma roupa única, tamanho único. Então, não sabe que cada um tem uma forma de aprender. E de dizer. Né? E cada um dá o significado dele, o sentido dele. O professor não sabe, às vezes, diferenciar significado de sentido. Então, sentido cada um dá, em função da sua vivência, tal. Significado todo mundo sabe. Se eu disser assim, vaca, todos nós que estamos aqui sabemos o que é uma vaca. No entanto, cada um pensa na vaca em função na sua vaca. A vaca na fazenda do avô dele, ele sabe, ele associa, então ele dá um sentido subjetivo. Essa é a ideia do Fernando. Então o professor, quando pergunta,
ele devia sempre fazer o seguinte: fez uma pergunta, o aluno respondeu. Geralmente o que o professor fala? Muito bem, correto. Ou, não é bem isso. Matou o aluno. Mesmo se o aluno disse certo ou errado, sabe o que o professor devia dizer? O que você quis dizer com isso? O que isso significa para você? Se o aluno vai e responde para o professor com outras palavras, outro sentido, o professor diz, oba! Agora sim. Agora sim. E aí o professor vira para os colegas e diz assim, há alguém que discorda dele? Ó Vygotsky, fazendo com que você aprenda com o seu... Não, professor, eu não concordo com ele, não. Por que você não concorda? Isso é a dialética. Eu queria ainda perguntar uma coisa para o professor, vou fazer agora, porque vivemos num contexto nacional, num contexto político, né? Onde o mundo da educação está na pauta. O mundo da educação é objeto hoje de várias discussões e justamente uma área muito nobre, muito importante, que dá chão para a área da educação, corre risco, no meu ponto de vista, claro, né? Professor, como é que você enxerga o fato de que o nosso órgão principal do governo federal, que guarda, né, os caminhos da educação, não tem tanto carinho pelas áreas da filosofia, da sociologia? Esse para mim é o maior desastre. O maior desastre. Eu fiquei 5 anos no Canadá, estudando lá, mestrado, doutorado. Lá, os meninos começam a estudar filosofia no 2º ano primário. É matéria obrigatória até o 3º ano da universidade, a filosofia. Porque o pensador aprende qualquer coisa, de física, química, matemática e biologia. O que não é pensador, ele decora física, química, matemática e biologia e não aprende. Então, esses países estão avançados exatamente porque formam pensadores. Mas como é que alguém no Brasil pode fazer uma afirmação que tem que se tirar filosofia, sociologia, estudar mais física, química, os robôs em si, eles precisam saber física, química, matemática, né? Nós temos que ser o pensador. Então, nós tivemos aqui uma conversa com ele que é corajoso, que é arrojado, que diz o que pensa e que é necessário hoje. O Centro Universitário FAG trouxe o educador que nesse país tem coragem de dizer e de dar os rumos que o professor tem que ir para casa e refletir. E eu me sinto muito honrado de poder ter tido essa conversa com o grande mestre Vasco Moreto. Obrigado pela presença aqui. Foi um prazer enorme. E o Conversa sobre Educação de hoje fica por aqui.